Bom, gente, vamos lá. É... Daniele, meu nome, sou nutricionista e hipnóloga, e o tema da nossa live hoje nós vamos falar sobre ansiedade e sobre compulsão alimentar. É algo que eu vivo, convivo com muitas pessoas, com muitos pacientes que são ansiosos, que têm compulsão alimentar e lida aí com a situação do dia, que não é fácil, mas que é extremamente possível de estar lidando, superando esses males aí que cometem muitas pessoas, né? Então, bora lá. A ansiedade, compulsão alimentar. Pessoal, o que seria essa ansiedade, né? É, a ansiedade é um sentimento vago, é um sentimento de grande tensão e é algo que a pessoa ela acaba antecipando algo que ela nem sabe se vai acontecer, nem sabe se de fato vai acontecer. E claro que a gente convive aí com essa ansiedade, é normal termos ansiedade. Só que quando é que ela se torna patológico, né? Quando às vezes a gente não está passando por nada aparente, tipo, não tem nenhum problema aparente, e está acontecendo lá aquela ansiedade. Então, a ansiedade é o quê? Uma antecipação do futuro. Você não está lá, você está no tempo atual, porém você vive o dia seguinte, você vive o mês seguinte, você vive uma situação que ainda nem existiu e você está lá martelando, preocupado com algo que ainda nem aconteceu, tá? Brasil, o nosso país, é o país que mais sofre de ansiedade. É um país mais ansioso. Isso é muito grave. Você vai colocar aí a ansiedade no Google. Hoje está falando muito da época da pandemia, né? Covid, e é um país que mais sofre de ansiedade. Então, temos muita ansiedade hoje, principalmente em época de pandemia, tá? Cerca de 9% das crianças sofrem de ansiedade e cerca de 15% dos adultos sofrem de ansiedade. E no Brasil, quase que 10% da população em geral tem ansiedade, tem transtorno de ansiedade. E isso é muito grave, né, pessoal? Isso daí é muito grave. A gente deve avaliar muito bem aí esses quadros, porque quando torna-se patológico, acaba que influencia muito na vida pessoal, na vida profissional e acaba que paralisa, tá? A depressão é o quê? Está relacionado com o passado e a ansiedade está relacionada com o futuro. Então, a pessoa ela nunca vive no tempo atual, né? Ela está sempre aí, ou preocupada com o futuro, ou então preocupada com o passado. E tratando-se da ansiedade, ela está sempre focada aí no dia do amanhã, pensando em algo como se fosse hoje, mas na verdade é o dia do amanhã. Já a compulsão alimentar, que é algo que está relacionado, geralmente pessoas que têm compulsão alimentar são pessoas ansiosas, tá? Geralmente. E a compulsão alimentar, ela está relacionada quando a pessoa, ela come uma grande quantidade de comida num período de até 2 horas e depois, logo em seguida, vem aquele sentimento de fracasso, aquela frustração, aquele peso. Então, é interessante avaliar também. Logicamente, às vezes a gente consome alimentos assim em em exceções, né? Onde acaba que a gente come muito, mas daí é exceção. Porém, quando vem aquele sentimento de fracasso, aquela frustração, aí é algo que está relacionado de fato aí à compulsão alimentar. Então, é algo que a gente tem que avaliar também, porque com a compulsão alimentar em excesso, isso vai o quê? Acarretar em ganho de peso. E isso daí não é legal, tá bom? Bom, às vezes a pessoa que ela tem muita ansiedade, ela acha que ela não vai emagrecer porque ela é muito ansiosa, então ela entra ali num quadro de vitimismo, então, não é para mim, eu sou muito ansiosa, eu não consigo emagrecer mesmo, porque eu já entrei ali num quadro de ansiedade, eu não consigo lidar com meus problemas, e agora eu não vou emagrecer. Tem pessoas que pensam dessa forma, tá?
E às vezes também ela convive aí com muitas pessoas que são já ansiosas, então ela começa a não achar uma solução para o próprio problema, porque ela está lidando ali com pessoas que são muito ansiosas. Ou então pessoas elas têm traumas, passam por algum trauma e elas não conseguem lidar com o próprio trauma, têm ansiedade excessiva e acarreta que não consegue ter um emagrecimento. É, e também a pessoa, ela fica, quanto mais ela foca muito aí na ansiedade demais, e aí quanto mais ela foca na ansiedade, mais ansiosa ela fica, e aí pior, é, e aí pior fica todo esse quadro. Quanto mais ansiosa, mais foca na ansiedade, aí aquela ansiedade aumenta demais, ela não consegue lidar com a própria ansiedade e muito menos com o emagrecimento. E a gente percebe que quanto aquilo que a gente dá mais atenção, aquilo que a gente mais foca, acaba que cresce, né? E aí a gente vai ver mais para frente que isso daí não é um fator positivo. Aquilo que a gente dá mais atenção, ela se torna grande na nossa vida e ela se torna um foco. Então, ao invés de você lidar de forma natural com a sua ansiedade, você acaba deixando ela maior ainda, tá? E outro fator legal também, às vezes a pessoa ela tem aí um transtorno de ansiedade, ela é bastante ansiosa e ela vai ao médico, lida ali com todo o quadro específico e a pessoa, o médico prescreve um medicamento, enfim, e a pessoa ela tem medo, medo de tomar o medicamento e, sei lá, passar mal, ficar sonolenta demais, ficar refém demais, viciada naquele remédio. Então, ela acaba que não se trata de fato, convive com aquela ansiedade pelo medo de tomar o medicamento, tá? Porque tem alguns casos específicos que o medicamento ele é interessante. E aí a pessoa não trata porque ela tem medo, tá? Isso daí é um fator negativo. E a gente tem que saber algumas estratégias, algumas alternativas para lidar aí com essa forma de pensar, que às vezes as pessoas elas possuem, né? Então não trata da ansiedade, não consegue emagrecer e ao invés de melhorar o quadro, vai piorar, porque às vezes pessoas ansiosas elas acabam e compulsivas, né, acabam engordando. Tem pessoas que passam por determinados problemas e inibe o apetite e aí ela emagrece. Mas quando a pessoa come demais e compensa na comida, aí ela não vai ter o resultado. Então a gente tem que pensar nessas pessoas, nesses quadros, tá? Bom, aí o que é ideal, o que é interessante para que ela tenha ali o seu objetivo, né? Que é o emagrecimento, ter um estilo de vida mais saudável e tal. Ela tem que tratar essa ansiedade. Eu falo por experiência própria, eu era uma pessoa extremamente ansiosa, eu já tive quadro de. Já tive pânico, né? Síndrome do pânico. Eu me tratei, eu tive esses sintomas, eu tinha medo de tomar medicamento, tinha medo da minha situação atual, porque era completamente desconhecida. E quando eu passei por essa situação, eu não conseguia atingir algumas coisas da minha vida. Então, às vezes a pessoa quer emagrecer e não consegue, ela tem que tratar a causa, ela tem que tratar essa ansiedade. Eu também, né, faço a hipnose nos pacientes e a gente precisa tratar essa causa. Então, tem que tratar a ansiedade. As pessoas, elas são muito ansiosas e elas acham que focar em outra situação, outro problema, as coisas vão se resolver. Só que não, ela precisa ir ali na causa, tratar essa ansiedade para que de fato ela possa obter aí um resultado, que é do emagrecimento, ter um estilo de vida melhor, lidar com as doenças, enfim. Um fator também que é o ideal que a gente deve fazer é sair fora daquelas pessoas que têm aqueles quadros ansiosos demais, compulsivos demais. Então, ir para um ambiente favorável, conviver com pessoas que você desejaria, aquele tipo de pessoa que você deseja ser,
você vai conviver, vai identificar aquele tipo de pessoas e vai passar a conviver com essas pessoas. Porque não adianta a gente querer nos tratar se a gente está convivendo ali com pessoas que são doentes, né? Então, estar num ambiente favorável, estar convivendo com pessoas que têm aquelas características, aquelas qualidades, porque a gente, o nosso meio, a gente é completamente influenciável, a gente acaba que modela pessoas que a gente convive. Então, se a gente está vivendo com pessoas extremamente ansiosas, a gente vai acabar modelando aquele perfil e, naturalmente, a gente vai ficar cada vez mais ansioso. Então, é interessante a gente mudar de ambiente. Bom, lidar com os próprios traumas, tá? Pessoas passam por alguns traumas e elas acabam repetindo acabam projetando algum trauma em alguma situação da vida e não consegue ter um resultado satisfatório, porque não tratou traumas, não tratou aqueles bloqueios. Geralmente na infância, tá? De 1 a 7 anos, a gente tem aí uma tendência a absorver mais aquelas... É o momento que a gente forja aí o nosso caráter, nossa personalidade. E neste período acontece, geralmente, tá? Não necessariamente, mas os traumas, o nosso subconsciente, aquelas coisas ficam bem finas ali no nosso subconsciente. Então é interessante que a gente lida aí com os nossos traumas de 1 a 7 anos. E isso, a gente lidando com esses bloqueios aí, acaba que a gente vai tratar e vai ter uma vida mais equilibrada e a gente consegue mais, de fato, a obedecer o que o nosso consciente quer. Ou seja, coisas que estão no subconsciente, alguns traumas, eles precisam ser tratados para quê? Para que no nosso subconsciente a gente tenha uma vida, a gente seja mais equilibrado emocionalmente e isso seja aí um reflexo, seja o nosso subconsciente possa ter um comando direto para que a gente, de fato, faça o que a gente deve fazer. Por exemplo, eu quero emagrecer, e aí o meu corpo vai obedecer aquele comando, e aí, de fato, eu vou conseguir. Agora, se a gente tem algum trauma mal resolvido, a gente vai falar, eu quero emagrecer. Só que o nosso subconsciente é o que vai determinar o nosso comportamento e a gente não vai obedecer o que a nossa mente está falando. Deu para compreender? Bom, a gente deve comer até se sentir saciado e não empanzinado, né? Se sentindo bem. Comer para saciar o desejo da fome, né? O desejo, aquela vontade de comer, se sentindo saciado e com prazer. Agora não aquela sensação ruim de estar comendo demais, tá? É interessante que a gente se alimente até se sentir bem e não passando mal, tá bom? E a gente se esforça para isso. E se temos aí, se estamos passando por alguma situação, algum problema, a gente não focar nesse problema. É viver como se não estivesse vivendo, amar como se não estivesse amando, emagrecer como se não estivesse emagrecendo. A gente não deve focar 100% a atenção. Aquilo que a gente foca, poxa, eu tô ansioso, preciso tratar a ansiedade. Aquilo fica tão grande no nosso subconsciente que é como se fosse um problema. Então, a gente deve viver, lidar com as nossas ansiedades, com os nossos anseios, como se não estivesse vivendo, do tipo, poxa, eu vou melhorar, mas tá tudo certo. Eu preciso focar minha atenção no trabalho, no lazer, na família, em outros fatores, tá? Vamos lá. E também a gente deve o quê? Confiar no profissional que a gente segue. Então, se eu vou num psiquiatra, eu vou confiar no médico. Se ele me mandou tomar remédio, eu vou tomar remédio. Se eu vou no nutricionista, eu vou confiar naquela dieta. Se me prescreveu aquela dieta e eu acho que é muita coisa, poxa, eu vou obedecer. Se eu não achei, não concordei, conversa com o profissional para chegar numa conclusão e obedecer de fato o que ele está nos orientando, tá bom? Agora, como que eu vou superar tudo isso?
Se alimentando bem, fazendo atividade física, estando com pessoas que te dá prazer, que converse coisas que te fazem bem, pessoas que te elevam, pessoas que te passam uma energia boa, pessoas que te colocam para cima, e não aquelas pessoas que vão só criticar você, aquelas pessoas que querem te ver mal, que demonstram ser amigos, mas que na verdade te querem ver lá no fundo do poço. Então, assim, mudar o ambiente, se alimentando bem, tudo isso a gente precisa mudar o nosso comportamento. A gente precisa ter algumas mudanças para lidar com as nossas ansiedades, com os nossos anseios e ter um resultado positivo, que é do emagrecimento. Lidar conosco, né? Lidar consigo mesmo, autoconhecimento. A gente deve identificar aquilo que nos faz mal. A melhor coisa da vida é o processo do autoconhecimento. Quando a gente passa a nos conhecer melhor, os nossos anseios, as nossas ansiedades, as nossas dores, identificar os nossos limites, fica muito mais fácil da gente lidar com as questões da vida, da gente saber e obedecer aos comandos da nossa mente de, olha, eu preciso de me alimentar essa quantidade e aí eu vou realmente obedecer aquilo que eu devo, né, de fato fazer. Então, assim, o processo do autoconhecimento, ele é incrível, ele é muito bom. Então, é muito bom que a gente saiba aí das nossas dores, das nossas qualidades, dos nossos defeitos. O processo de autoconhecimento é melhor. Como que eu vou fazer, ter esse processo de autoconhecimento? Lendo livro, quem se identifica, tem alguma religião, sabe, se conhecer, nem falo de religião em si, mas se acredita num Deus, buscar conhecê-lo, se identificar, porque as qualidades no Deus são as nossas qualidades. Enfim, ter aí esse processo de autoconhecimento, ele é muito válido, é muito importante. Comer, pessoas que comem demais, que têm compulsão alimentar demais, tem algumas técnicas que a gente pode fazer. Por exemplo, se você tem aquele hábito de precisa se sentir saciado, de repente, consumir aí um copo de água, cerca aí de 15, 20 minutos antes da refeição, um suco de limão, de maracujá, para que você já sinta aquela sensação de saciedade. E não precisa comer sentindo aquela sensação com a própria comida, tá? E algumas estratégias. Eu mesma, eu era muito compulsiva, né? Minha mãe, ela sempre, na minha infância, ela fazia coisas para vender, comida. Lá em casa sempre tinha aquelas barras enormes de chocolate, de 2 quilos, né? De 1 quilo, 2 quilos. Sempre tinha. E eu tinha muito hábito de pegar um pedaço, assim, tipo, muito grande e comer, mas comer até me sentir empanturrada. E naquele momento que eu estava alimentando era maravilhoso, mas aí chegava um momento depois, logo em seguida vinha aquela sensação péssima, aquela sensação de frustração, de fracasso. Para que eu fui fazer isso? Vou me sentir horrível. A ponto de no dia seguinte eu não nem sair de casa, porque eu comia tanta comida, tá? Falo por experiência própria. Eu comia tanta comida e no dia seguinte eu me sentia péssima, olhava no espelho me sentindo péssima e eu tinha que ir para aula. E eu não ia para aula, eu faltava aula porque eu me sentia mal, tá? Então isso acontece. Porém, a gente precisa de tratamento, a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa lidar com as nossas emoções para lidar com a vida, senão a gente vai ser um fracassado sempre. Então a gente tem que lidar com o nosso eu, tá? Eu falo de experiência própria. Hoje eu não sou mais compulsiva, mas foi uma fase que eu passei. Bom, falei, né, da gente não focar na ansiedade, aquilo que a gente foca demais é o que cresce, expande. Então, poxa, eu preciso emagrecer. Para, você está fazendo o seu papel, não precisa de focar que você precisa de emagrecer, não precisa de só pensar, acordar, enfim, não precisa. Aquilo que você foca seu pensamento é o que ele
cresce. Então, foca em você mesmo, foca nas suas qualidades, foca no seu trabalho, foca no seu Deus. Isso vai expandir. E não os seus problemas. Então, não ficar focando demais, do tipo, sou ansioso, tomo remédio, enfim. Esquece. Isso daí é um passo que daqui a pouco você se liberta disso e tá tudo certo, tá bom? Bom, é algo que eu anotei que é bem legal. Por exemplo, a gente sabe que a gente vai morrer, né? A gente sabe, todos nós estamos aqui para a morte, não para a morte, né? A gente está aqui para ter uma vida plena e a gente sabe que a gente vai morrer um dia. Agora, imagina se a gente focar na morte. Poxa, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Daqui a pouco a gente antecipa a nossa morte e morre, tá? Então, poxa, vive como se você não fosse morrer. Viva como se você fosse viver para sempre. Então, faça o que está em suas mãos, o que está à sua mente, ao seu alcance, hoje, e tá tudo certo, tá bom? Bom, eu trato, né, os meus pacientes com a hipnose. Quem tem, assim, quadros de transtornos, ou pessoas que vêm aqui na clínica e aí eu quero emagrecer. Mas quando eu percebo que tem algum fator emocional que está aí impedindo que a pessoa tenha um resultado, aí eu passo toda a abordagem, mostro para ela como é que é o trabalho da hipnose, como que a gente acessa o subconsciente para ressignificar alguma memória, né, que ocorreu aí um trauma. Aí eu mostro todo esse fator, tá, com a hipnose, e vejo que é possível a gente ressignificar, porque é extremamente possível, tá, a gente ressignificar memórias. Para quê? Para que a gente possa tratar e ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, ter mais qualidade de vida. Então, isso daí é muito interessante. E tem paciente que, às vezes, está com excesso de peso, eu não passo um plano alimentar, mas só da gente tratar a ansiedade, a pessoa já emagrece, tá? Por que ela já emagrece? Porque ela começa a acreditar em si mesma, ela passa a ter mais disposição, ela passa a ir à academia, a ter prazer de se alimentar bem, e com isso, automaticamente ela emagrece. Então, às vezes, né, percebemos que a questão da pessoa não é a falta de conhecimento alimentar, e sim um desequilíbrio emocional. E com isso, tudo fica mais fácil, a pessoa emagrece, ela se sente bem, a autoestima fica lá em cima. Então é muito interessante a gente pensar nessa questão emocional, porque ela pode estar impedindo que a gente alcance aí o nosso resultado, que é o do emagrecimento, hipertrofia, ter uma boa qualidade de vida, tudo isso. Enfim. Agora, o que não é certo fazer? O que não é legal, né, a gente está fazendo? Querer emagrecer sem tratar a ansiedade não é legal. Se a gente percebe que é muito ansioso, é muito interessante que a gente trata essa ansiedade, tá? Porque se a gente tem muita ansiedade e quer fazer atividade, quer fazer um planejamento alimentar, comer bem, acaba que a gente não vai ter um resultado satisfatório. Então, se você percebe que a ansiedade ela é patológica, deve tratar sim, tá bom? Deve tratar sim, para quê? Para que você possa ter um resultado que você deseja. Não só de emagrecimento, mas como profissional, lidar aí com seus relacionamentos, tudo isso. Então, se é patológico, trate, não passe os dias como se isso não tivesse acontecendo. Então, tem que tratar, tá bom? Brasil é o país mais ansioso. Então, se você tem ansiedade, pode ficar tranquilo, que é normal, entre aspas. Mas tem que tratar. É interessante tratar. Eu era muito ansiosa, eu tratei com autoconhecimento, eu tratei com hipnose, eu tratei mudando minha alimentação, minha rotina, fazendo atividade física, e hoje eu sou uma outra pessoa. Eu posso dizer isso com plena convicção. E eu era uma pessoa mais ansiosa da vida.
Isso daí foi uma mudança drástica. Hoje, claro que eu tenho algumas técnicas para quando eu sei que está vindo muita ansiedade, aí eu falo, opa, pera lá. Só que se fosse antes, eu ia simplesmente viver e quando eu estivesse percebendo, né, mesmo me tendo essa percepção, essa ansiedade minha já tinha me atrapalhado de diversas maneiras. Então, hoje eu consigo identificar, tá, e solucionar. Claro que em momentos eu tenho um resultado mais satisfatório, em outros não tanto, mas a tendência é a gente evoluir. Isso daí que é o ideal, é a evolução. É, bom, quando as emoções, é isso que eu disse. E resumindo, né, fazendo um resumão aqui de tudo que eu falei, de tudo que eu mencionei. O ideal é que a gente tenha esse processo de autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente vê o nosso poder, a nossa identidade, o quanto que a gente tem essa capacidade de mudar a nossa vida, sabe? A gente enxerga aí as nossas qualidades e quando a gente sabe mesmo do nosso valor, qualquer situação aí, a gente não vai se deixar levar, a gente não se entrega e supera essa situação e acaba influenciando outras pessoas. Então, o processo do autoconhecimento ele é muito positivo. Lidar com as nossas emoções também é um fator muito importante. Lidar com as nossas emoções. Então, se temos algo que está atrapalhando, que seja lá angústia, ansiedade excessiva, depressão, é interessante que a gente lide com ela, que a gente trate, a gente vá na causa para que haja esse desbloqueio e a gente possa ir voar, tá bom? Andar com pessoas que a gente se sente muito bem, andar com pessoas que nos fazem sentir mais queridas, mais amadas, onde as pessoas possam nos valorizando, né, nos colocando lá para cima, isso é muito positivo, tá? Pessoas que nos vão colocar para baixo, que vão falar, que vão julgar a gente demais, que vão colocar os nossos defeitos lá em cima, mas daí o ideal é que a gente saia fora. Até mesmo pessoas da nossa família. Às vezes, os de dentro de casa é que nos colocam mais para baixo. Então, a gente tem que criar aí alguma estratégia para não deixar isso daí ir para o coração, ou então até mesmo não ter tanta, não aproximar tanto, não deixar com que essas críticas, né, possam nos impedir aí de ter os nossos resultados. Então, isso daí é muito interessante. As pessoas mais queridas são aquelas pessoas que às vezes podem mais nos afetar, porque de fato são as opiniões que a gente aceita, né, que mexe com o nosso eu. Pessoas que a gente não tem intimidade e falam mal de nós, a gente acaba que não dá tanta importância porque elas não representam tanto pra gente. Mas os da nossa casa, sim. Mas é normal que os da nossa própria casa, às vezes, possam nos deixar para baixo. É muito normal. Isso é bíblico, inclusive. Mas a gente vai lidar, vai tendo sabedoria, a gente vai conseguindo lidar com essas questões. Bom, se você vai no médico e ele te passou um medicamento, ou então um nutricionista, nutrólogo, te passou um fitoterápico para você se sentir melhor, confie no seu médico, confie no profissional, faça o que ele está pedindo, tá? Eu falo por experiência própria, na época que eu tive síndrome do pânico, eu tinha muito medo de tomar um remédio, tinha medo de morrer tomando remédio, tinha medo de, ao invés de eu ficar bem, acabar ficando mal, acabar ficando pior. Eu tinha muito medo, mas não tenha medo, confie no seu profissional, tá bom? Mas é claro que se for para tomar um remédio, pensar que ele não é para a vida toda. Tem uma estratégia de desmame, tente utilizar só durante um curto período de tempo. Tem alguns médicos profissionais que eles relatam, né, que o paciente chega com muito medo de tomar o remédio. Na primeira consulta tem muito medo de tomar um remédio. E aí já na segunda consulta o paciente fala, nossa, agora eu não consigo viver sem o remédio. Só que aquele medicamento ali é para ser utilizado durante um período.
só durante um período. O ideal é que haja esse desmame, tá? Então, tente não ficar dependente. Fazer atividade física, tá bom? É muito importante. Durante a atividade física, ocorre aí a liberação de neurotransmissores e que nos faz nos sentir muito bem. Então, é como se fosse o que o medicamento vai fazer no seu organismo, porém você vai obter aquilo ali de uma forma natural, como fazendo atividade física. Então, faça atividade física. Tratar do intestino, como eu falei ontem, no intestino é sintetizado a serotonina, tá? O intestino está extremamente relacionado aí com sua ansiedade, com a sua compulsão alimentar. Então, é interessante tratar do intestino. Quem assistiu a live de ontem vai ver aí que eu falei muito da questão do intestino relacionado com a ansiedade, com o humor. Então, tratando do intestino, você vai ter aí uma qualidade de vida melhor e vai conseguir aí o seu resultado, que é emagrecimento, hipertrofia, o que for. Vitamina D, suplementar a vitamina D, caso haja déficit de vitamina D. E é muito comum que nós aí temos, é normal, eu vejo os exames, maioria vitamina D lá embaixo. Então tem que suplementar a vitamina D, que a vitamina D também está relacionada com ansiedade, compulsão alimentar, imunidade, tudo isso. E fazer o que gosta. Eu acabei de fazer uma postagem no feed falando, né, porque hoje é sábado, e falando como que tá o seu sábado. E eu falei muito aí da questão do dia a dia, de comparando a semana com o dia, como que é o seu trabalho, se você tem o mesmo prazer de quando é sábado e domingo. Porque se você não está fazendo o que você gosta, se você está com um trabalho que você não gosta tanto, se você faz coisas que você não tem prazer, isso pode te causar muita ansiedade, isso pode te causar compulsão alimentar. E com isso, pode acabar acarretando aí no seu ganho de peso, você não tem aí disposição para fazer essas coisas. Então, tudo isso está influenciando aí de forma negativa para alcançar o seu objetivo. Então, é interessante que você faça algo que te dê prazer, que seja no trabalho, principalmente profissional, porque é o que a gente vai focar aí na nossa vida, vai gastar energia com o profissional, tá? E imagina se você faz algo que você não gosta, olha que coisa ruim que é isso, tá? Então é interessante que você faça, que te dá prazer, e a sua vida vai ser muito mais prazerosa. Gente, é basicamente isto. Fiz aqui, acho que abordei bastante assunto aí, está relacionado à nossa ansiedade, à nossa compulsão alimentar. Bom, vamos lá. Agora eu vou ler alguns comentários de vocês para a gente finalizar a nossa live de hoje. Quem tiver algum comentário também, quem quiser falar mais alguma coisinha, pode ficar à vontade. Eu quero já de antemão agradecer vocês. Então, vamos lá. Andréia, muito obrigada pelos parabéns. Lohan fez a dieta e emagreceu 4 quilos. Em quanto tempo? 4 quilos em quanto tempo? Fala pra gente. Parabéns, tá? Até que enfim, né? Você começou com a dieta. Porque a gente já fez esse plano já tem um tempinho, mas aí deu essas questões de academia, papapá e tal. Mas que bom, fico muito feliz que já tenha perdido 4 quilos. Disciplina. Papapá. Mari! Vou ensinar para você aqui. Você me inspira, eu tenho uma admiração por você, tá? Bom, o que é hipnose? O que é hipnose? A hipnose
Tem vários conceitos acerca da hipnose, tá? Vou falar um deles, alteração do estado de consciência. O que representa isso? Na verdade, esse é um conceito, mas analisando muito bem, assim, é de se questionar. Por quê? A hipnose é quando, porque assim, a gente tem a nossa mente consciente e o subconsciente. Às vezes a gente foca, aquilo que a gente foca é o que vai trabalhar, tá? Por nós. Quando a gente passa pelo processo de hipnose, o que acontece? A gente foca mais no nosso subconsciente, tá? Que, por exemplo, eu tô conversando aqui com vocês, e aí eu tô falando, olha, aí na minha mente, pô, eu já vou falar isso, já vou falar isso. Tranquilo, tá? Eu tô focando aqui no meu consciente. Só que, logicamente, coisas que estão no meu subconsciente, minhas experiências, minhas memórias antigas, é o que está comandando ali também algum comportamento meu, algum desejo, algo que eu vou falar para vocês aqui de antemão. E como que lida, como é que a gente usa aí essa hipnose para tratar coisas, né, da nossa vida? Então, vamos supor aí que tem a ansiedade, tá? Tem a ansiedade, vamos supor que eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu não consigo tratar. Eu sei que eu devo mudar algum comportamento e tal, mas eu não consigo de fato. Poxa, de forma consciente, eu quero tratar a minha ansiedade, mas eu não estou conseguindo. Então, o que está acontecendo? Então, tem coisas no seu subconsciente, tem estudos que revelam aí que o comportamento humano, 95% dele é determinado pelo que está no seu subconsciente, apenas 5% do consciente. Então, se eu quero tratar a hipnose e de forma consciente eu não consigo, então é que tem alguma coisa ali mal resolvida no subconsciente. Como que é a hipnose? É um estado que a gente vai deixar, eu deixo o paciente relaxado, tá? De forma que ele vai focar no seu subconsciente. Ele fica completamente consciente, escuta tudo que eu falo, ele vai só obedecer aí aos meus comandos. E claro que eu, por meio da ética, eu vou determinar aí, vou sugestionar algo para o paciente para que ele possa ouvindo ali a minha voz, e aí ele vai obedecer alguns comandos, tá? Mas ele tá ouvindo tudo, ele sabe de tudo. E eu vou auxiliá-lo a identificar algum bloqueio dele e ressignificar, de forma que ele vai tratar, vai solucionar aquela ansiedade, aquele comportamento inadequado dele, e ele vai projetar para a sua vida como um todo, para a sua vida atual e para o seu futuro, tá? Então, é um tratamento, tá? De forma que a pessoa ela fica ali num estado mais sonambúlico, ela fica um pouco mais não sonolenta, mas com aquele estado mais relaxado, porque naquele estado, né, por meio de estudos, é demonstrado que naquele estado, por meio de alguns comandos, a pessoa ela fica mais susceptível a algumas sugestões e ela se organiza, diferentemente do que se ela tiver de forma consciente querendo tratar alguma coisa e ela acaba não conseguindo. Então, é isso, assim, de uma forma mais resumida, é isso.